Bom dia, bem-vinda, bem-vindo, caro expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso nessa manhã de quarta-feira, dia 7 de agosto de 2019. Bom dia, mais uma vez, Beto Almeida, bem-vindo mais uma vez também ao Duplo Expresso. É uma honra tê-lo aqui para falar de um tema tão importante, que é esse que você sugeriu para falar hoje, traçar esse paralelo entre Bolsonaro e Getúlio Vargas. Eu devo dizer que coitado do Vargas, ser comparado ao Bolsonaro, mas infelizmente é o que a história do Brasil legou pra gente, pra ele também. Muito bom dia, Rômulo. Muito bom dia aos internautas do Duplo Expresso, expressionautas, como vocês dizem, a toda a comunidade. Né? Quando você me deu a liberdade, que é uma pedra preciosa, né, no debate, de escolher um tema, eu escolhi esse, Bolsonaro, o anti-Vargas, exatamente porque Bolsonaro significa exatamente a continuidade do processo de destruição da era Vargas. Ele continua Fernando Henrique Cardoso, ele continua Fernando Collor de Mello, e sem esquecer a nefasta passagem, muito curta, mas muito destrutiva, de Michel Temer, que chegou a ter a capacidade de destruir uma das grandes conquistas da era Vargas, que foi a CLT. É verdade. Beto, deixa eu te fazer um pedido técnico aí. Tem como você, mais uma vez, como na semana passada, aproximar o microfone? É porque tá um pouquinho Tem. abafado. Tá. Então, Maravilha. Michel Temer foi uma curta passagem, uma desastrosa e trágica passagem pelo governo, destruindo uma conquista que tinha mais de 6 décadas, né? Que representou uma das mais importantes experiências de regulamentação, né, do trabalho em escala internacional. Não era só a mais importante do Brasil, mas em escala internacional, tirando aí, evidentemente, a comparação com algumas experiências socialistas que são muito superiores a estas. Mas para ter merecido um comentário muito específico de Leon Trotsky, né, que viu na regulamentação do trabalho, ou seja, no estabelecimento de direitos trabalhistas, sociais, juntamente com as nacionalizações que Vargas fazia, o comentário era esse. Isso é, digamos, o cumprimento de parte da agenda que interessa a libertação da classe trabalhadora, que qualquer revolução socialista tem que tratar. Getúlio não pretendia uma revolução, embora tenha dito um discurso muito famoso no campo do Vasco da Gama, no 1º de maio, naquela época em que presidentes iam ao encontro do povo no campo de futebol, sobretudo no Vasco da Gama, para dizer que hoje, trabalhadores do Brasil, como ele dizia, hoje vocês apoiam o governo, amanhã vocês serão o governo. O recado, a mensagem estava muito clara. Né? Teotônio dos Santos sempre citava esse discurso como um elemento que permitia entender o papel histórico de Getúlio Vargas como pavimentador de um processo que poderia levar a condições muito especiais no Brasil para uma transformação no sentido socialista da palavra. Ô Beto, deixa eu te fazer uma pergunta que vem a propósito desse seu comentário, que é o seguinte: algumas pessoas não conseguem compreender a aparente contradição do Getúlio Vargas ter servido como ministro da Fazenda do governo do Washington Luiz, então naquele projeto ali que era da República Velha, de não desenvolvimento do Brasil, não industrialização, ele naquele momento se adequou ao figurino que lhe foi oferecido e na sequência vem e representa, como você está falando ali, talvez um articulador de um processo que pudesse culminar na ascensão da classe trabalhadora e no desenvolvimento do Brasil, da ascensão dessa classe trabalhadora ao poder. Como é que você explica isso? Você acha que ele viu os tempos ou você acha que era uma coisa maquiavélica, ele ocupando os espaços até ele poder chegar ao poder e se revelar? Ou você acha que ele foi seguindo o fluxo da história e viu que era o momento? Ou um pouco dos dois? O que você acha? Ele amadurecia, né? E também imaginava que as condições evoluíam no sentido de permitir a ele a construção de um novo projeto. Ele tinha, pela sua formação pessoal, Getúlio,
uma forte inclinação pela temática social. Ou seja, o seu melhor amigo era um ex-escravo, filho de escravo, melhor dizendo. E Getúlio foi alfabetizado por um ex-escravo alfabetizado pela sua família, que tinha já uma série de sinais, de, digamos, influências positivas, muito importantes, né, nessa temática social. O pai de Getúlio tinha lutado tinha lutado na Guerra do Paraguai, aí é outra contradição, porque a Guerra do Paraguai era uma espécie de punição imperialista que utilizava 3 países da América do Sul para esmagar a experiência libertadora da Revolução Paraguaia. Mas, o Beto, deixa eu te perguntar, isso não é uma visão retrospectiva contemporânea? Ou na época o pessoal que estava assim, não estou falando na base, mas na cabeça aí planejando isso, já tinha uma noção de que eles estavam fazendo serviço sujo para o Império Britânico? Não, já havia isso aí. Tanto é que o Paraguai, se você quer entender os processos, dizia um grande amigo, de quem sinto muita saudade, o professor Bautista Vidal, você quer entender um processo político, você veja como se comportam os banqueiros. O Paraguai não tinha dívida externa. O Paraguai não dependia nada em nada dos banqueiros ingleses, ao contrário do Brasil, que fez o seu processo absolutamente dependente. E essa é parte da explicação da nossa tragédia, o que inviabilizou o processo de industrialização do Brasil, digamos assim, porque comparado na sua época ao que eram os Estados Unidos, o Brasil tinha até algumas vantagens em relação aos Estados Unidos, mas veio a Revolução Americana, veio a Revolução Produtiva, burguesa, nos Estados Unidos, enquanto aqui ela não veio, né? Ela foi travada, ela foi impedida, em boa medida, pela participação dos banqueiros ingleses. Então, no Paraguai havia, sim, um processo de industrialização, um processo de autonomia política, um processo de revolução educacional, cultural, que levava aquele país a ser objeto de grandes investigações. Inclusive, recentemente, li um livro de um especialista cubano que queria entender todos os países que resistiram a longos bloqueios. O caso do Paraguai é um deles, que resistiu por mais de meio século a bloqueios imperialistas. Primeiro da Inglaterra, depois veio a questão da guerra, mas também dos Estados Unidos, que chegou a bombardear o Paraguai antes até do Brasil. Né? Antes do Brasil ter bombardeado. A Marinha norte-americana chegou a fazer esse trabalho sujo aí. Então, olha, isso é um fato pouco conhecido, eu acredito. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Interessantíssimo. Está nesse livro de um grande pesquisador cubano. Depois eu posso pegar o livro aqui. Ah, por favor, depois a gente dá referência aí para o pessoal. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, o Beto, a imagem que se traçou depois dos historiadores, a historiografia oficial do Solano Lopes, ali no final, como alguém meio surtado, numa coisa meio messiânica, e até o fato dele ter gerado em alguma medida o casus belli, né, embora a tensão já existisse, mas ter gerado o casus belli, ultrapassando a fronteira. Você acha que isso é uma falsificação historiográfica? Ou de fato essa pessoa ali, aquele caudilho que levou a esse desenvolvimento em alguma medida, né? Você acha que há uma contradição? Ele tem realmente esse problema aí psicológico, é meio doido? Ou isso é uma falsificação historiográfica para demonizar a figura? Todos os libertadores e anti-imperialistas são considerados malucos. Verdade. Pela mídia oficial. Ninguém é tratado como um homem sereno, um homem que empreendeu o fim do analfabetismo, a industrialização, que fez o Paraguai independente. Não, é maluco. O Chaves é doido, verdade. O Fidel é maluco, o Gaddafi é completamente esquizofrênico, enfim. Essa é uma versão histórica que prevaleceu. Mas eu queria dizer que lá atrás, né, a família do Vargas, do Getúlio, menino, Getúlio cresceu ouvindo as histórias do pai e do avô. O avô do Getúlio chegou a libertar ou a salvar a vida da Anita Garibaldi.
numa guerra, uma daquelas tantas guerras havidas no Rio Grande do Sul, ele participava dessas guerras e ela foi capturada com um bebê no colo, inclusive. E a lei mortal que havia ali, não apenas as mulheres eram absolutamente violentadas, né, ou mortas depois, ou ao contrário, mortas e violentadas posteriormente, como aconteceu com Evita, que foi violentada depois de morta, né, para se dar uma ideia da gravidade, aí sim da enfermidade da ditadura que derrubou o Perón na Argentina em 1955, com apoio até dos comunistas naquela época. Mas voltando então, assim, Getúlio, a questão da libertação dos escravos, né, era muito cara a ele. E essa questão social foi impregnando sua cabeça, e o pai era um grande leitor. Por exemplo, Getúlio lia lá em São Borges livros e jornais que o pai assinava, que vinham de vários lugares, sobretudo da Europa, passando por Buenos Aires de navio até chegar pelo Rio Paraná e São Borges. Então, isso formou um caldo de cultura que Getúlio ali, uma coisa que o governador Leonel Brizola mandou pesquisar, né, que foi a explicação do proto-trabalhismo que surgiu no Rio Grande do Sul e impregnou Getúlio. Quer dizer, ele fazia parte do mundo político de então. Então, por que ele foi parar lá no Ministério da Fazenda? Não é porque ele tinha aquelas ideias, né? Tanto é assim que uma coisa que ele inaugurou, sendo ministro da Fazenda, eram as audiências populares a cada quarta-feira, aqui no centro do Rio de Janeiro, na rua, se eu não me engano, Quintim Bocaiúva, uma daquelas ruas ali, perto da Central, onde funcionava o Ministério da Fazenda, e havia filas de populares que conversavam com Getúlio. Quer dizer, ele foi amadurecendo um processo até chegar a lançar o programa da Aliança Liberal, né, que era uma ruptura completa, e ele não apenas absorveu aí as ideias do tenentismo, aquelas ideias mais importantes do tenentismo, como ele foi muito mais além, porque ele absorveu também as ideias de um célebre cearense, um jornalista e advogado, Joaquim Pimenta, que foi o cara que, de verdade, elaborou a CLT. Não tem nada a ver com Carta de Lavoro. Então, como é mito que o Solano Lopes era um maluco, no final da vida ali, quando cercado, você sabe que o Solano Lopes resistia até o final com praticamente crianças combatendo ao seu lado. Numa carroça, ele enveredava por dentro do território paraguaio e imprimia um jornal chamado A Pátria. Vale dizer que até hoje o PT não tem um jornal, por exemplo, para defender as suas ideias. Nunca pretendeu ter, porque nunca encontrou consenso interno na disputa infernal de tendências que tem. Solano Lopes tinha um jornal, quer dizer, evidentemente um cara que resistisse ao Império Inglês, apoiado por 3 países, era considerado maluco. Agora, ele foi precedido por um tal de Carlos Francia, né, que foi o grande elaborador, que demorou décadas no governo, que era realmente um grande reformador social, que valorizou a função pública e social da terra, da industrialização, da reforma educacional, da questão das leis e tal. Então, Solano Lopes era continuador de um projeto, por isso o Paraguai resistiu por mais de meio século, né? Mas voltando ao Getúlio, esse ambiente, então, essas histórias, imagine, o avô do Getúlio salvou a vida da Anita Garibaldi, né? Mulher do grande libertador e unificador da Itália, né? da Revolução que libertou e unificou a Itália, né? Então, o Garibaldi. Nesse sentido, ele cresce com essas ideias sociais muito fortes, mas não havia ainda um projeto, a não ser a forte presença na sua consciência
de certos livros fundamentais. Ele é um grande estudioso de Freud, por exemplo, grande estudioso de Freud, era conhecido como um dos maiores estudiosos de Freud no Brasil, como também dos socialistas utópicos, né? Ele é leitor dos mesmos livros que fizeram parte daquela linha de influência que se abateu também sobre Karl Marx, que precedeu a Karl Marx, fez parte da elaboração do pensamento de Karl Marx. Ele foi, por condições da história de um continente subdesenvolvido e colonial, semicolonial, ele foi levado a outro tipo de abraçar outro tipo de defesa histórica, mas a defesa da libertação do Brasil e a defesa da transformação do Brasil. Quando eu digo que ele é o modelo que o Bolsonaro hoje tenta atacar, é porque o Bolsonaro é exatamente a cara da República Velha. Ou seja, ele trata a questão social como caso de polícia. Qualquer questão social é tratada por Bolsonaro como caso de polícia. E o Getúlio tomava o que o Washington Luiz falava exatamente, né, para fazer o contrário, quando ele disse as questões sociais, a greve, os direitos trabalhistas, não mais serão casos de polícia, serão tratados de maneira que possam ser equacionados por políticas de Estado. E cria o Ministério do Trabalho, cria o Ministério da Educação. Primeira medida do Bolsonaro, extingue o Ministério do Trabalho. Olha aí, o anti-Vargas está nisso. Vamos desregulamentar o trabalho. Vamos desregulamentar e dar continuidade a tudo que o Michel Temer fez, destruindo a CLT, aprovando aquela reforma laboral que viria para gerar emprego, aumentou o desemprego, como nós estamos vendo aí. Então, o antivarguismo de Bolsonaro se caracteriza por essas questões, mas também pela destruição do Estado em si. Ou seja, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães sempre costuma analisar, para ser, como ele é sempre, muito didático, né, que no Brasil há dois projetos. O da industrialização, independente, soberana, e do agrarismo, que mantém o Brasil na condição de uma plantation colonial exportadora de matéria-prima. Ou seja, esse é o dilema brasileiro, né? Quase sempre, sobretudo nesse século que passou e agora se mantém com essa tentativa de retorno à República Velha via Bolsonaro, que continua Fernando Henrique Cardoso e Fernando Collor de Mello, que é o da desindustrialização. Ô Beto, só uma complementação de fato, né? Esse projeto do Brasil como uma grande plantation, numa parte plantation, na outra parte um grande garimpo. Né? Porque a gente viu aí, o Piero Larner nos alertou, ele que é antropólogo, professor de antropologia e segue de perto os militares há muito tempo pela sua pesquisa acadêmica, que alguém que serve como ideólogo nas Forças Armadas e publica artigos lá no Defesa Nética, que a gente chama de Diário do Surto, o coronel da reserva Gélio Fragapane, ele falou que a solução para a questão social no Brasil é mover 30, 40 milhões de desempregados para virarem garimpeiros na Amazônia. Né? Então também há esse projeto paralelo e complementar. É um fazendão no Centro-Sul e um grande garimpo na Amazônia. Não há dúvida, perfeito. É um alerta importante, sim. Aliás, está na base da evolução histórica do Brasil, né? O pau-brasil, o ouro, né? A esmeralda, a cana depois, né? Se bem que com a cana se podem fazer variados produtos, inclusive plástico biodegradável, que é uma superação historicamente vantajosa sobre os derivados do petróleo, né? Porque está aí uma questão ambiental de peso e relevância, e nós temos uma saída de tecnologia para isso, que nesse momento foi transferida ao longo do governo Lula e Dilma para a propriedade de empresas transnacionais. Ela era praticamente brasileira antes. A indústria do O etanol... desenvolvimento, eu lembro que foram universidades brasileiras que fizeram essa pesquisa. Foi transferida para transnacionais, aquilo aqui, tragédia. Praticamente, porque hoje a economia do petróleo está nas mãos das transnacionais. Verdade. Veja uma coisa interessante, só de passagem, aí, é que a Braskem
fez um acordo muito importante com era a Odebrecht e a Petrobras, né, para entrar na economia da alcoquímica. Esse era o objetivo, para, inclusive, daqui a 20 anos, dar algum resultado efetivo em termos de escala importante. O ataque, ou seja, o golpe comandado pelo Império, mas que teve como peão o Sérgio Moro, visava também, especialmente, esse golpe, esse ataque digamos, ao processo produtivo brasileiro, que poderia ter uma relevância importante. Estava tendo uma certa influência, um impacto importante em escala internacional. Basta dizer que as empresas brasileiras eram as grandes construtoras de obras de infraestrutura, de obras de indústria energética no Oriente Médio, por exemplo, né? Ou mesmo a construção do Porto de Mariel, em Cuba, com sua importância geopolítica muito grande, né? Que poderia, inclusive, motivar aí uma intervenção norte-americana para que isso não continuasse. Então, acho que é um elemento que deve ser considerado. É verdade. Roberto, você sabe que eu gostei dessa lição aí que você compartilhou com a gente generosamente do professor Bautista Vidal. Não conhecia essa. Se você quer saber os momentos da história, eu vejo o momento da banca. Porque nesse caso, olha que interessante. Nós aqui, no Duplo Expresso, a gente publicou no final de 2017, início de 2018, a gente conseguiu uma fonte do TI, né, lá da área de informática da Odebrecht, que revelou diversas coisas, revelou a falsificação das provas lá da Odebrecht, inclusive, né, deu tudo, ele antecipou tudo que o pessoal só soube agora, né, que a Veja publicou uns 3, 4 meses atrás, a gente falou isso no final de 2017, início de 2018. Mas uma das coisas interessantes que ele falou é o seguinte: olha, eu vi lá as planilhas e tinha muita coisa da Braskem, e você não vê nada da Braskem surgir na Lava Jato. Né? Inexplicavelmente, a Braskem nunca surgiu quando ela, tanto quanto todas as outras obras, tinha essa questão aí dos percentuais, etc, etc, sem entrar no mérito. E aí, depois eu fui saber que é o seguinte: por que a Braskem é poupada? Há uma hipótese que me passaram, não consegui confirmar, de que ela teria como sócio oculto, não sei em que parcela, a família Marinho seria sócio oculta na Braskem, isso seria um motivo para preservar, mas mais importante talvez do que isso, é que a Braskem ela serve de garantia para os empréstimos dos bancos, dos grandes bancos nacionais e estrangeiros também, à Odebrecht. Então, a Braskem não poderia ser liquidada, porque senão isso ia gerar um beiço, aí, um calote na banca, um problema seríssimo, aí, de bilhões e bilhões. Então, a Odebrecht em si pode ser liquidada, até de repente aí a gente vê que ela já está em recuperação judicial, o seu controle possivelmente, se ela não for completamente implodida, o controle vai ser alienado para alguma entidade estrangeira, transnacional, mas que a Braskem tem que ser preservada primeiro, porque é fácil passar o seu controle adiante. A Petrobras, que era um minoritário relevante, vai vender a sua participação certamente, já deve estar em tratativas para isso, e a própria Odebrecht vai ser forçada também a fazer isso. Mas ela não podia ser implodida, como foram os outros projetos tocados pela Odebrecht, porque ela é a garantia dos bancos. Então tá aí a explicação para a Braskem, onde tinha o mesmo esquema, tudo rolando, nunca ter entrado na Lava Jato, apesar da nossa fonte lá dizer, e aliás, não só a nossa fonte, até o Rodrigo Tacla Duran também falou isso, que ele viu coisas na Braskem e nunca entrou, mas está aí a explicação para a Braskem nunca ter entrado na Berlinda, Beto Almeida. E uma coisa importante, esse comentário muito interessante que você fez, é que ela guarda consigo uma promessa de revolução tecnológica, ou seja, para daqui a alguns anos ela será um elemento muito importante no mercado internacional. Então você tira a Odebrecht, mas preserva algum tipo do projeto. Tal como, por exemplo, o capital internacional entrou na indústria do etanol para mais tarde, digamos, no momento de crises energéticas mais duras, né, o grande capital internacional, que acusou sempre, né, o etanol digamos, destruir a plantação de alimentos, né? Essa foi uma dos falsos argumentos usados. Basta dizer que o Brasil é o segundo maior produtor de etanol do mundo e ocupa apenas, para a produção de etanol, 3% das terras agricultáveis. Então, se não é essa coisa, esse espantalho, essa coisa apavorante, como se dizia, essa era uma mensagem que vinha do Império, sobretudo
Lula até acertou muito quando ele diz: por trás do discurso contra o etanol está sempre o dedo sujo de petróleo, né? Exatamente porque, enquanto o capital não controlava, o capital externo não controlava a indústria do etanol, e aí houve sempre, digamos, oportunidade de avançar um pouco mais, mas a construção da Petrobras Biocombustível, ela poderia ter sido uma jogada muito mais importante, mais certeira, como disse na época o professor Bautista Vidal, que ainda estava vivo, se ela não tivesse ficado sob o comando da Petrobras, porque tem uma cultura do petróleo. Deveria ser, sim, estatal, mas não sob comando da cultura petroleira, que acabou por permitir essa desnacionalização à vida silenciosa durante o governo de Lula e também no governo de Dilma. Mas, falando sobre a banca, tem um episódio que me foi contado pelo saudoso senador Lauro Campos. Uma vez eu fiz um programa e consegui reunir numa única mesa o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, o senador Lauro Campos, o professor Bautista Vidal e o professor Adriano Benayon. Então você imagina, foi um programa de 4 horas de duração. Foi um daqueles que disse: você é louco fazer 4 horas, você quer que eu dê o quê? 15 minutos só para cada um? Né? Então, quem é responsável pela censura nesse caso? Eu não sou, eu dou 4 horas, você escolha o que você quiser, eu não vou fazer censura de gente tão brilhante na sua cabeça. E o Lauro contava um episódio, né, que o Getúlio, no segundo governo, já na década de 50, conversando com o Celso Furtado trouxe o Prebisch, né? Raul Prebisch, e foram conversar sobre a CEPAL. Para aquela história, se você quer identificar por onde anda a conspiração, a prática da conspiração, porque a teoria é bobagem, a prática é que vale. Nessa não há como desconfiar dela. O Getúlio perguntava para o Prebisch e para o Celso Furtado: por que é que a CEPAL nunca fala nada dos bancos, né, da operação dos bancos, desestabilizando os países, a questão da dívida, a questão... Aí o Prebisch e o Celso se entreolharam, assim, meio surpresos com a pergunta. Aí avançaram uma resposta: não, porque aí tem quem são os patrocinadores. E o Getúlio deu uma baforada no charuto: e quem são os patrocinadores? Não, são os Estados Unidos. O Getúlio deu outra baforada. Já entendi. Então, é uma dessas questões, né? Por que o Getúlio foi tão vilipendiado na sua imagem? Estou até com um livro aqui que fala do retrato do velho, estava dando uma relida em alguns discursos, porque Getúlio chega já no começo da Revolução de 30, e acho que é importante, o ano que vem são os 90 anos da Revolução de 30, né? Parece que o Zé Augusto Ribeiro está escrevendo alguma coisa, é um especialista nessa questão. Já em 32, Getúlio inicia a auditoria da dívida externa brasileira e descobriu que mais da metade dos contratos simplesmente não existiam. O Brasil pagava sem ter dívida, não existia, não tinha contrato, não tinha nada. Era uma coisa automática, de avassalagem automática. Vamos pagar a dívida. Mas os contratos não existiam. Ele mandou auditar tudo, mandou revisar todos os contratos, só aí ele já abateu no valor metade da dívida. Grande entendida desse tema é a nossa querida Maria Lúcia Fattorelli, né? Então, Getúlio passa a ser, digamos, inimigo número 1, porque além de fazer a auditagem da dívida, suspender o pagamento, né, da dívida aos bancos estrangeiros, e eram bancos praticamente ingleses, em quase sua totalidade, aqueles credores do Brasil, ele se torna inimigo número 1 do sistema financeiro internacional. Então, na suposta ou malfadada
mal explicada Revolução Constitucionalista de 32, que o próprio Lula diz, isso não é revolução, isso é uma contra-revolução. Ali estava já o apoio dos banqueiros ingleses para desestabilizar o Getúlio Vargas, né? Depois, em outros momentos, os banqueiros ingleses viram com bons olhos o próprio levante de 35. E depois eles tentaram novamente fazer, ou seja, Getúlio enfrentou 3 golpes armados, e a eles respondeu de forma armada. Bom, as condições da época geraram uma série de elementos muito polêmicos que em outro momento a gente pode voltar a discutir, mas os fatos concretos eram esses. Para aplicar esse programa de desenvolvimento com industrialização, com a expansão dos direitos sociais e trabalhistas, previdenciários, né? Essa previdência que está sendo destruída aí, ela começou em 1943, ou seja, em pleno Estado Novo, né? Se fundou uma alavanca solidária de Seguridade Social, que agora está sendo demolida, tenta-se demolir como um todo. Fernando Henrique não conseguiu, o Collor de Mello não conseguiu, o próprio Temer não conseguiu, agora o Bolsonaro, o novo anti-Vargas, ou seja, a cada momento o grande capital manipulado por trás pelo grande capital internacional, ele lança um anti-Vargas no Brasil. Porque Vargas consubstancia, em essência, um projeto de desenvolvimento das forças produtivas com, digamos, pagamento da dívida social histórica, não por um líder socialista, não se deve dizer isso, mas, digamos, que regulamenta o trabalho, regulamenta a greve, regulamenta, por exemplo, a licença maternidade. Imaginem o Brasil sem tudo isso que havia naquela época. E agora o anti-Vargas, que é Bolsonaro, pretende regredir até o estágio primário de direitos que havia na República Velha, destruindo o máximo possível, que o Fernando Henrique não foi capaz de destruir. Há uma linha de continuidade entre os dois Fernandos, o Collor e o Fernando Henrique, e o Bolsonaro, passando pelo Temer como tragédia. Você queria fazer algum comentário também? Não, não, não. Se eu te perguntar o seguinte, você falou aí a continuidade entre o Collor e o Fernando Henrique, eu te perguntar só onde você encaixa o Itamar Franco nesse processo aí, porque a privatização da CSN, salvo engano, foi já no governo dele, né? Foi da CSN, da Uzi Minas também, né? O Itamar Franco ele teve a oportunidade de ter uma agenda nacionalista, mas ele se deixou levar pelos fios condutores daquela época e digamos que ele teve um surto nacionalista depois de deixar a presidência, quando ele mandou tropas para impedir a privatização da CEMIG, aí já durante o governo Fernando Henrique Cardoso, cujo caminho ao Palácio do Planalto ele ajudou, talvez involuntariamente, a pavimentar. Perante a história, ele tem que ajustar umas contas lá, porque, de fato, ele tinha um discurso nacionalista, mas ele tinha uma prática que permitia, até onde eu li, até onde eu entrevistei, o próprio Itamar, ele dizia, e outros seus pares da época, que bom, já estava tudo decidido para a privatização quando eu cheguei. Não, não é verdade. Ele poderia ter interrompido, ele poderia ter tido um gesto de força nacionalista, tal como ele veio a ter ao mandar tropas da PM Mineira para as instalações da CEMIG para impedir a privatização pretendida por Fernando Henrique Cardoso. Mas ele veio a ter essa atitude enérgica e veemente só depois. Então, quer dizer, na conta da história, ele permanece sendo alguém que teve uma linha de continuidade na tragédia da privataria brasileira. Agora, eu vejo a importância de discutir Getúlio Vargas e comparar com o Bolsonaro, para mostrar o antagonismo existente, pelo fato, assim, sempre o capital internacional tem um projeto, claro. E sempre que alguém no Brasil levante a bandeira de fazer o desenvolvimento industrializante com direitos sociais, como foi o caso de Getúlio Vargas, como foi o caso de João Goulart, como foi o caso até de Juscelino Kubitschek, com algumas concessões injustificáveis que ele fez, mas ele tinha um projeto de
Ele chega à presidência como herdeiro de Vargas e, em grande medida, dá continuidade à linha de industrialização de Vargas com concessões, fazendo aí uma modernização de consumo dependente de valores, sobretudo norte-americanos, mas ele manteve a linha produtiva em base ao Estado. Ele não foi exatamente um privatizante, ele até chegou a decretar a moratória da dívida externa em relação ao FMI e tal, foi importante. Mas todos aqueles que levantam essa bandeira, Joango foi assim, Brizola foi assim, e o Lula, depois de ter feito uma revisão histórica em relação a Getúlio Vargas, ele criou, não sei se isso chegou até você, ele criou, estando na presidência, a Semana Getúlio Vargas. Ele era presidente ainda da República, Semana Vargas. E a justificativa, eu ali, é muito interessante, o Lula dizendo, esse foi o maior presidente que nós tivemos. Lula escreveu assim. E para comemorar Getúlio, dizer, é importante comemorar tudo que o Getúlio, o Lula, então, entrava na lista dos homens indesejáveis para o consenso de Washington. E quando ele vai ao mausoléu do Vargas pela segunda vez, porque na primeira vez ele foi levado pelas mãos de Brizola. O Brizola propôs que ele, inclusive, conversasse com Getúlio, ele disse que negou, ficou um pouco espantado, mas nessa última vez eu fui e filmei o discurso do Lula perante o túmulo. E ele diz, certo, está aqui o túmulo do companheiro Getúlio. Eu quero dizer para você, Getúlio, quer dizer, ele está dizendo aquilo que o Brizola, no inconsciente dele ficou, que nós vamos defender as conquistas da era Vargas. Eu, quando comecei na vida política, sindical, eu via o Vargas como inimigo, né, a CLT como inimiga. Como é que você pode considerar a CLT? Aí entram os mitos, né? Os mitos que a esquerda escorregou e muitas vezes embalou. Por exemplo, a CLT como o AI-5 da classe trabalhadora, declaração que chegou a ser feita por Lula, pode pesquisar que ele chegou a dizer isso. E agora ele, antes de ser preso, no dia 21 de março de 2018, ele faz a defesa da CLT, a defesa da Previdência Social criada por Vargas, a defesa... O Brizola chegou a comentar com o Lula sobre a Petrobras. O Lula, naquela época, quando eles tiveram os primeiros contatos, ainda não sabia que a Petrobras tinha sido obra de Getúlio Vargas. Mas não foi só a Petrobras, a Vale do Rio Doce, né? A usina de hidrelétrica de Paulo Afonso para industrializar o Nordeste. Veja a importância estratégica da visão de Getúlio e veja a importância drástica e dramática e destrutiva da visão política de Bolsonaro contra o Nordeste, contra os valores nordestinos, contra os valores produtivos do Nordeste, ao contrário de Vargas, que criava uma alavanca, né? O Lula, nesse sentido, foi continuador de Vargas, porque Vargas levou a indústria, a usina de Paulo Afonso, e Lula, tendo Vargas levado a energia elétrica, Lula levou a água para o Nordeste pelos canais da transposição do Rio São Francisco. Então, é uma complementação histórica muito mais que um antagonismo, né? Agora, os mitos criados que levaram a esquerda, por exemplo, a combater indevidamente, erroneamente, seja a CLT como o imposto sindical, o imposto sindical é algo que existe em grande parte dos países, aí mesmo na Europa. Muitos países possuem formas variadas, de país para país, de subsídios estatais para a atividade sindical. Nos Estados Unidos existe, mas no caso brasileiro é ditadura, é o controle, é não sei o quê. O que vai acontecer agora? Boa parte dos sindicatos, com a perda do imposto sindical, estão na penúria, sem condições de defender. Por exemplo, para dar uma assessoria jurídica aos trabalhadores nas questões trabalhistas contra a patronal. Isso era feito com recursos oriundos também do imposto sindical. Escolas de formação, digamos, uma série de instrumentos em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Era uma repartição da renda nacional que, digamos, sempre injusta, porque enquanto houver maioria ou mais-valia
mais-valia, melhor dizendo, sempre haverá uma repartição injusta, mas era uma pequena repartição da renda nacional em favor dos trabalhadores. Getúlio, então, entra na mira agora de Bolsonaro, porque Bolsonaro quer demolir como um todo, de preferência que não exista sequer o Ministério do Trabalho, de preferência que não existam as ações de Estado em relação à educação. Foi Getúlio quem criou o Ministério da Educação, que não existia também em 1930. Acho que a questão toda, nós poderíamos resumir, Roma, o Brasil está diante de uma nova necessidade histórica, de uma nova Revolução do 30. Um pacto produtivo com o apoio popular. No caso, em 30, foi uma revolução armada. Né? Foi uma revolução armada pelas condições, inclusive com 50 mil voluntários. Muita gente quer reduzir, inclusive alguns setores da esquerda, como se fosse apenas uma quartelada. Foi uma revolução de massa, uma revolução armada, com voluntários. Em 48 horas, 50 mil voluntários no Rio Grande do Sul se inscreveram e entraram no trem que foi subindo até chegar ao Rio de Janeiro. E por cada estação que passava havia uma festa popular em saudação a Getúlio Vargas, até de chegar ao Palácio do Catete, aí com uma recepção que já tinha o tom do carnaval, uma alegria muito parecida, segundo descrições que eu colhi, muito parecida àquela alegria do carnaval, comemorando a vitória da Revolução de 30, porque se abria uma nova era. Então, o Getúlio teve que enfrentar 3 tentativas de derrubada, de golpes. Veja, compare com o que aconteceu com Lula, com Dilma. Em 2006, no Mensalão, Lula diz: eu não vou renunciar, eu não vou suicidar, né? E eu não vou fugir do país como fizeram outros presidentes, eu vou para São Bernardo defender o mandato que o povo me deu pelo voto popular. Corretíssimo. Getúlio fez, em 32, uma defesa dos direitos e denunciou que a Revolução de 32 nada mais era do que um embuste reacionário que tentava retroagir aquela Constituição do século anterior, uma Constituição bastante oligárquica, da República Velha. Então, Getúlio mostrou e demonstrou. Aliás, eu acho que eu já falei uma vez, mas vale a pena contar de novo, é outro público, né? A grande solidariedade que a classe operária de São Paulo ofereceu a Getúlio Vargas durante a Guerra Civil de 1932. O Brasil já teve uma guerra civil em 1932. Ou seja, os operários que fabricavam armas em São Paulo para as tropas rebeldes, conservadoras e reacionárias paulistas, colocavam nas munições apenas areia. E as granadas não explodiam. Era a solidariedade da classe operária de São Paulo ao governo de Getúlio Vargas. Por isso que a raiva é tão grande que até hoje São Paulo não tem nenhuma praça, nenhuma avenida Getúlio Vargas, mas essas são dívidas da história e o futuro poderá resolver. E aí você vê uma prefeitura do PT, que era da Marta Suplicy, pegar lá uma ponte e colocar Roberto Marinho, né? Aquela ponte estalhada, botar jornalista Roberto Marinho, né? Incrível isso. Pois é, esses casos são muito ilustradores, né? Por exemplo, quando a Marta Suplicy prefeita, já que você tocou no nome dela, foi inaugurar o CEL, que são centros educacionais, né? Inaugurou 3 CELs. E aí convidou a Beth Carvalho, né? Varguista e brisolista, né? E a Beth me contou isso. Aí a Marta: tá vendo, Beth? Estou fazendo que nem o Brizola fez com o CIEPS e tal. Aí a Beth: Marta, mas o Brizola fez 500, né? Você fez só 3 aqui. O Brizola chegou a pegar metade do orçamento do Estado e colocar na educação. Isso é um ato de coragem muito forte. Da mesma forma como é um ato absolutamente corajoso você fazer a defesa da auditoria da dívida, colocá-la em prática, e mais do que colocar a auditoria da dívida em prática, Romo, é criar o monopólio estatal do seguro e resseguro, criado por Getúlio Vargas. Isso na Constituinte de 1934.
só se faz uma leitura pela direita. Ah, uma constituinte de direita. Naquela constituinte, Getúlio Vargas criou a representação, e é uma ideia dos tenentistas essa, representação sindical, os deputados obreiros e sindicais, porque julgava Getúlio que se os trabalhadores tivessem que passar pelo crivo da eleição, eles teriam muito pouca condição de se verem representados na Constituinte de 34. Então criou-se a eleição dos delegados constituintes operários pelos próprios sindicatos. Então havia uma representação da classe operária na Constituinte de 34 que aprovou uma série de elementos muito importantes, mas também aprovou-se aí, porque aí já havia participação da oligarquia, que foi derrotada em 32 e em 34 ela entrou cheio para atrapalhar os planos de Getúlio, mas não conseguiu, por exemplo, impedir a aprovação do salário mínimo, mas criou tais complicações para o pagamento do salário mínimo, o valor, como é que seria feito, quem calculava e tal, que ele só começou a ser pago de fato em 1940. Então a Constituinte de 34, ela manteve elementos importantes como monopólio estatal do seguro, nacionalização do sistema bancário em certa medida, e a criação de um banco, né, um banco estatal, inclusive, dos seguros e seguro. Mais tarde criou o BNDES, que já é um banco de desenvolvimento de fomento, que até o Barack Obama disse que gostaria de ter um para si, para desenvolver. Isso é Getúlio Vargas, né? Então, são elementos que o Bolsonaro quer destruir como um todo. Destruir essa função estratégica do Estado, destruir o Estado como alavanca indispensável, destruir as leis sociais protegidas pelo Estado, regulamentadas pelo Estado, garantidas pela função do Estado, fazer o Estado ser o mínimo possível, né? O Estado mínimo significa essa ideia de um Bolsonaro como o anti-Vargas. É isso aí, Beto Almeida. Muito bom falar com você aqui pelo seu amplo conhecimento dos bastidores da política e também da história. Você vê que você propôs um tema, mas a gente falou de diversas coisas aí, falamos até da Guerra do Paraguai, você trouxe informações muito interessantes que são de pouco conhecimento. Essa, por exemplo, da esquadra americana tendo bombardear lá o Paraguai ainda antes do Brasil, e também trazendo a lição aí do professor Bautista Vidal, da gente, se quer entender a história, olhar o movimento da banca que antecedeu cada grande evento. Isso aí a gente vê continuar aplicável, né? Até eu trouxe isso para o exemplo brasileiro, a história da Lava Jato, não tocar na Braskem, e a gente fica aguardando o seu retorno aqui ao programa, em Beto Almeida. Eu ia te perguntar depois fora do ar, mas então já vou fazer no ar a pergunta se você gostaria de comentar semanalmente aqui no programa. O que você acha? Você tem disponibilidade? Eu sou um cara que viaja muito, sabe, por razões profissionais. Então eu prefiro que a gente combine. Adoc. Eu adoro o convite, eu agradeço muito o convite, fico muito honrado com ele. Agora eu tenho essa dificuldade, pode ser que dê, pode ser que não dê, melhor a gente ir comentando. Aliás, eu gostaria de te dizer o seguinte, você tem um grande especialista em banca, né? Que é um internauta, um expressionauta, que é o professor Pedro Augusto Pinho. E você acha que ele quer vir ao programa? Quantas vezes já chamei ele? Seria um ganho, mas um ganho. Ah, você já o chamou? Várias você vezes. Já o conhece? Ele não vem. Sim, ele não vem. Ele fala que ele é melhor escrevendo do que no vídeo. Então ele contribui com os artigos dele que são muito importantes. Mas no vídeo ainda não consegui. Mas agora com essa sua sugestão, vou insistir mais uma vez para ver se a gente consegue tirar essa inibição dele, ele vir aqui conversar com a gente no vídeo. Mas das vezes que eu tentei, não rolou. Eu já o levei à televisão, ele se saiu tão bem, ele é brilhante. Olha aí, Pedro Augusto Pinto, está sendo denunciado aí, ó. A inteligência dele transparece com forma muito evidente, assim, e tem domínio dos fatos, né, dos dados, e está muito dentro dessa linha do Getúlio, com aquela baforada de, sabe, quer dizer que são os americanos que pagam a CEPAL, por isso que lá não fala de banco, né? Lá não se fala de banco. É isso aí. Maravilha, eu vou insistir então. Agora você me deu um ânimo renovado aí para insistir com o Pedro Augusto Pinho, para ele vir participar aqui do programa. Mas é isso então, Beto, dependendo da sua agenda aí, a gente combina a sua nova participação aqui no programa.
Tá bem. E fica aquela ideia, então, acho que você aceitou, né? Dia 24, que é a morte do Getúlio. Dependemos aí, pois é, a gente está começando a entrar no ar de uma sugestão que foi imediatamente encampada aqui pelo programa do Beto Almeida de fazer um programa especial no dia 24 de agosto sobre a morte de Getúlio. Falta ainda o seu amigo confirmar. Deixa eu ver aqui se ele já viu a mensagem. Só um minuto aqui, eu vejo De se ele... Augusto Ribeiro, que é Exatamente. o escritor do livro em 3 volumes, 3 tomos, A Era Vargas, grande especialista em Getúlio Vargas, escreveu esse livro a pedido de Leonel Brizola. Brizola disse: Zé Augusto, nós precisamos ter umas cartilhas, porque ninguém entende a Era Vargas, todo mundo pensa o contrário. Aí só que o Zé Augusto, quando foi fazer as cartilhas, fez... a obra do Getúlio é tão grande, tão grande, tão grande, que era muito difícil fazer algumas cartilhas só. É isso aí, não, com É certeza. uma obra maravilhosa, difícil de ser achada, porque é escondida pela indústria editorial capitalista e antigetulista. Olha só, olha só. Muito difícil ser encontrado. A Era Vargas. Olha só, maravilha. Então, dá um toque lá nele para ele ver o convite que eu mandei para ele, Beto Almeida. Fica aí. Vou falar com ele. Maravilha. Bom Muito dia para obrigado você, pelo Beto convite. Almeida. A gente fica aguardando o seu retorno. Tá bom.